Bem, pessoal, a partir de agora está sendo gravado. Eu desativei o vídeo de todos aí, né? Se alguém quiser ativar, saiba que está gravado. Eu desativei também o microfone só para evitar ruídos, mas, obviamente, né, para participar, cada um consegue ativar o seu microfone aí e dar andamento. O Douglas e Bárbara Letícia, estou vendo que vocês já estão na sala aí. Se alguém tiver dificuldade, alguma coisa aí, vocês vão ajudando no grupo de vocês e passando o link aí, porque o link está lá no Ava, é o mesmo, né? Não vai mudar. Mas aí vocês ajudem, porque às vezes me chamam, mas eu não consigo parar aqui para responder pelo WhatsApp. Pessoal, nós temos. Deixa eu abrir uma programação aqui antes de começar propriamente a aula, só para eu poder passar para vocês uma situação que eu falei na última quarta, né? Sobre atividade. Então, peraí, deixa eu compartilhar com vocês essa programação. Deixa eu ver aqui se já está aí na tela para vocês. Já está, né? Bem, então, essa programação aí, pessoal, de acordo com a programação, né, de início de semestre, hoje seria a nossa prova, nossa avaliação oficial 1, mas, obviamente, que tudo mudou, né? Isso aqui está disponível para vocês lá no Ava também, e, obviamente, que tudo mudou em função dessa pandemia aí que a gente está vivendo. E aí, ao invés dessa avaliação oficial 1, então, que tem valor de 1.000 pontos, a gente vai ter uma atividade avaliativa, né? Não é exatamente uma prova. E aí, como que vai funcionar essa atividade? Eu vou disponibilizar lá no Ava 3 questões. Eu vou mandar para vocês aí através dos líderes, né, qual sessão que vai estar. Provavelmente ao final da sessão, no pós-aula da sessão 2.2. E aí vocês vão responder essas 3 questões, cada uma delas vai valer 200 pontos, totalizando então em 600 pontos. Os outros 400 serão concedidos, né, em função da realização do AVA. Então, quem tiver feito o AVA na unidade 1 e 2 total, já tem os 400 pontos. Quem tiver feito, por exemplo, só a unidade 1, só a metade, tem 200 pontos. Então, vai ser proporcional à quantidade de atividades do AVA realizados da unidade 1 e 2. Então, essa vai corresponder ao que seria, então, essa nossa avaliação oficial 1, presencial, que tem o valor de 1.000 pontos. Então, a prova que era para a gente estar fazendo agora, né, ter começado há 6 minutos atrás, as nossas provas começam sempre às 7h30, né? Não existirá e vai ser substituída por essas atividades, tá bom? Eu mando, então, só a confirmação, mas provavelmente no pós-aula da 2.2 é que vai estar essa atividade, essas 3 questões para vocês responderem. Serão 3 questões de múltipla escolha, tá bom? Mais o AVA. Alguma dúvida? Aí, no caso, professor, o AVA seria até que dia? Pois na verdade, o AVA para a unidade 1 e 2 ele já deveria estar sendo concluído, se não me falha a memória, que a coordenação passou, era até o dia 15 ou 16. A gente pode fazer o seguinte, fechar até sábado, e eu deixo para fazer a apuração no domingo, que aí quem ainda não terminou tem a oportunidade de fazer. Então, a gente pode ficar combinado. Professor. Oi. Então, a gente recebeu um e-mail semana passada, que era até no dia 17, e agora um prorrogando para o dia 25. Ah, é? Veio de quem? Renata. Bem, então isso muda tudo, vou ter até que ver. Mas, enfim, vale então a data que ela colocou. Aí eu apuro no dia 25, então. Eu só tenho que ver até quanto que eu vou ter para poder lançar essas notas, porque eles fecham o sistema para a gente também. Mas se ela prorrogou até dia 25, provavelmente o nosso prazo de lançamento vai ser prorrogado também, e aí beleza, está valendo. Então eu faço a apuração no dia 26. No dia 26 eu emito um relatório, o sistema me dá um relatório, e aí eu vou ver o percentual, né, que completou da frente às unidades 1 e 2, e aí vai ser proporcional. Pessoal de gestão financeira, quer dizer, as turmas hoje de gestão financeira. Pessoal do quarto período,
Já viu eu fazendo algo parecido no semestre passado, né? Foi um pouquinho diferente, porque lá nós tivemos prova presencial, e lá no semestre passado, foi 100 pontos extras para quem tivesse feito o AVA, né? Vocês estão lembrados aí, quarto período. Agora a situação é um pouco diferente, né? A gente está isolado em casa aí, mas a lógica é mais ou menos aquela lá, vocês já estão acostumados. Pessoal do segundo período, então, é isso, né? Completar a unidade 1 e 2, quer dizer, isso vale para todas as turmas. Os quarto período já está acostumado, porque já tinha tido uma experiência comigo no semestre passado. Então, unidade 1 e 2, até o dia 25, se não me engano, foi o Eduardo que falou para a gente aí, né? Que veio o e-mail da Renata falando que até dia 25. No dia 26 de abril, então, eu tiro o relatório, e aí são esses 400 pontos. Fechado, galera? Alguém queria perguntar, alguém começou a fazer uma pergunta aí, uma menina. Tá tranquilo, então? Podemos tocar? A atividade com 3 perguntas vai ser para quando, professor? Pois é, na verdade eu já queria ter disponibilizado ela hoje, mas eu não consegui. Mas na hora que eu abrir ela, eu comunico aí o Douglas e a Bárbara Letícia, para poder comunicar nos grupos de WhatsApp de vocês, e aí vocês terão uma semana para fazer, tá? Não vai ser um dia só fechado, não. Então, tipo assim, se eu disponibilizar ela, vamos supor que fosse hoje, então eu teria até a meia-noite de quarta-feira de semana que vem para responder. Se eu disponibilizar amanhã, até meia-noite de quinta, vai ter uma semana para vocês responderem. São 3 perguntas de múltipla escolha com 5 opções de resposta, né? E não é nada que vai demandar um grande tempo, não. São questões fechadas, sem muitos cálculos, coisa tranquila. Beleza. Tá bom? Podemos começar, então? Podemos. Bem, então vamos. Hoje a gente vai falar sobre a dinâmica de capital de giro, né? Uma parte disso daí, o pessoal do quarto já viu na disciplina de capital de giro, o do segundo está vendo comigo às quintas-feiras, né? Mas não é exatamente aquilo que a gente vê na disciplina de capital de giro e análise financeira, né? Aqui o foco mesmo em qual que é a dinâmica do capital de giro, né? O que é uma necessidade de capital de giro, como que ela é calculada, o que influencia numa necessidade de capital de giro, né? E aí, para a gente começar a nossa conversa aqui, definir aí o que é capital de giro, né? Vou usar a mesma definição que eu uso na outra disciplina, porque é a mesma coisa, né? Nós estamos falando simplesmente do sangue da empresa, né? O corpo não vive sem sangue, a empresa não vive sem capital de giro. Então, dá para a gente fazer essa comparação, né? A empresa que não tiver recurso financeiro, ela não consegue manter-se viva, não consegue se manter aberta. Se ela não tem dinheiro para pagar seus fornecedores, os caras vão parar de fornecer. Se ela não tem dinheiro para pagar o aluguel, vai ser despejada. Se ela não tem dinheiro para poder pagar seus funcionários, os caras não vão trabalhar. Então, uma empresa sem dinheiro, né, sem capital de giro, sem recurso para poder pagar as obrigações que ela contratou no curto prazo, ela não consegue se manter aberta, né? E aí tem uma definição que eu trouxe aí na apostila. Esse material eu até já disponibilizei para vocês, mas eu vou substituir, porque dando uma repassada nele hoje, eu vi um errinho lá. Um não estava sobrando num lugar e faltando no outro. Eu corrigi, depois eu disponibilizo a versão correta. Aí quem tiver baixado, depois baixa de novo. Disponibilizo hoje ainda ao final da aula. Então, capital de giro, capital necessário para financiar as operações da empresa, né? É o que eu falei resumido. A gente faz venda de cliente a prazo, né? Compra fornecedor, compra matéria-prima, contrata serviço, tem salários também a prazo, e o capital de giro é para poder, que eu vou recebendo do meu cliente e vou pagando para os meus fornecedores, para os meus prestadores. E aí a gente viu lá na disciplina de capital de giro, né, e análise financeira, que eu consigo mexer, melhorar, piorar meu capital de giro, ele melhora ou piora em função, por exemplo, do PME, do PMP, do prazo médio de pagamento, do PMR, do prazo médio de recebimento, né? Porque está muito em função daquilo que eu recebo, daquilo que eu pago, né? Do recurso que eu tenho. Então, eu preciso ter um recurso, vou chamar de mínimo, né? Mas um recurso suficiente, melhor dizendo, para garantir as minhas operações.
Então, eu não posso ter menos do que eu preciso para garantir minhas operações, porque eu não vou conseguir pagar todas as minhas obrigações, eu vou ter problemas. E se eu tiver além do que eu preciso, eu tenho que dar um melhor destino para esse recurso excedente, né? Então, digamos que para a operação da minha empresa, eu preciso ter de capital de giro 1 milhão, hipoteticamente falando. Se eu tenho menos do que 1 milhão, eu vou ter problemas, né? Pode ser que eu preciso tomar uma conta garantida, né, que é equivalente a um cheque especial. Pode ser que eu não consiga fazer algum pagamento. E na contrapartida, se eu tiver mais do que 1 milhão, esse recurso que está excedente, eu posso fazer uma aplicação financeira dele, né, e deixar ele girando, uma aplicação com liquidez imediata, porque se eventualmente tiver um problema, eu vou lá e saco, mas tem um recurso sobrando. Né, tem um recurso, aquele recurso sobrando, ele trabalhar para mim de outra forma. E aí, onde é aplicado o capital de giro e de onde vem o capital de giro, né? Então, a aplicação do capital de giro, ele está na conta a receber. Por que ele está na conta a receber? Eu vendo meu cliente e vendo a prazo, né? Digamos que eu tenho uma política na minha empresa que eu conceda prazo de 60 dias para os meus clientes me pagarem as compras que eles me fizerem ou o serviço que eu prestar para eles, eles têm 60 dias. Só que eu tenho que pagar funcionários com 30 dias. Ele trabalha um mês, recebe no início do mês seguinte. Eu tenho que pagar aluguel com 30 dias. Eu uso o imóvel durante um mês e pago no mês seguinte, né? Dependendo... Não, tá bom, daqui a pouco eu passo para estoque. Então, a partir do momento que eu concedo um prazo para o meu cliente, eu estou aplicando parte do meu capital ali. Porque vamos pensar aqui e botar número nisso daí. Digamos que eu venda pincéis e vendi a R$2 e vendi 10 mil pincéis a R$2 para um cliente meu me pagar daqui a 2 meses. Então, eu tenho 20 mil reais para receber desse cara daqui a 2 meses. Mas eu tenho um custo de R$1 para produzir esse pincel. Então, eu gastei 10 mil reais para produzir esses 10 mil pincéis que eu vendi para ele. O salário do empregado que trabalhou ali, eu vou pagar no início do mês, né? Os benefícios que ele recebe, os encargos que incidem sobre o salário dele. O aluguel do galpão, da mesma forma, eu pago no mês seguinte. Aluguel de máquinas, equipamentos, tudo isso. Então, eu gastei já, né, muitas das vezes, a boa parte desse recurso para produzir aquilo ali. Eu coloquei capital de giro naquilo ali, né? Matéria-prima pode ser que eu tenha, e normalmente eu tenho, né, um prazo alargado, se eu vendo com 60, o ideal é que eu compre, então, com 90, mas os demais não, eu pago com 30 dias. Então, uma parte do meu capital de giro ficou ali. E aí, o que acontece quando eu tenho esse cenário, né? Isso tem que ficar bem claro para a gente na condição de gestores. Quanto mais eu crescer, mais capital de giro eu vou precisar, né? Porque aí hoje eu estou vendendo 10 mil pincéis, eu estou empregando do meu capital de giro 10 mil ali. Eu tenho 20 mil a receber, mas eu já desembolsei 10 mil, uma parte dele, 7 mil, por exemplo. Se amanhã eu vendo 20 mil pincéis, eu dobro a minha venda, eu já dobrei minha necessidade de capital de giro. Agora eu já estou com 14 mil de capital de giro empregados só em clientes. Então, crescer demanda capital de giro, né? Crescer tem que ser uma atividade planejada. Não é simplesmente eu vou vou dobrar minha linha de produção, para isso eu vou colocar um equipamento a mais, contratar pessoal, tá bom. Mas se eu trabalho fornecendo prazo para o meu cliente, se eu aplico o meu capital de giro em clientes, enquanto receber em prazo, eu tenho que ter em mente que ao crescer, eu vou ter que buscar mais recursos, e aí isso pode ser tomar um empréstimo, alguma coisa do tipo, a gente já vai falar já sobre isso, para poder financiar essas minhas operações, esse meu crescimento, né? O capital de giro também, pessoal, eu estou falando aqui igual pobre na chuva, né? Porque é uma parte bem teórica, mas fiquem à vontade para poder participar e perguntar, tá? O que não ficar claro aí, podem falar aí, isso aqui não entendi, como é que esse troço é mesmo, se quiser dar exemplo, fiquem à vontade, tá? Bem, nós aplicamos também dentro das organizações capital de giro nos estoques, né? Quando eu compro o meu estoque fica parado num determinado tempo, né? Vocês lembram lá 2 indicadores operacionais, né, estudados lá na disciplina de capital de giro, que é o giro de estoque e o prazo médio de estocagem. Então, digamos que numa determinada empresa, o prazo médio de estocagem é de 90 dias.
e eu compro para pagar meu fornecedor com 30, por exemplo. Então, o dinheiro saiu da empresa com 30 dias, mas aquele estoque, né, ou de matéria-prima ou de produto acabado, ele ficou parado ali na empresa mais 60 dias. E detalhe, a gente vai falar daqui a pouquinho isso daqui, no ciclo operacional. Se eu vendo com prazo, ele saiu do meu estoque depois de 60 dias que eu já tinha pago para o fornecedor, e aí eu ainda dou mais 60 dias de prazo para o meu cliente. Então, o meu capital de giro ficou empregado 60 dias em estoque, enquanto esse estoque estava parado, e outros 60 enquanto receber de cliente, 120 dias. O meu capital ficou empregado naquilo ali, que pode fazer parte do meu estoque, né? E aí, por isso que quando a gente falou de estoque, né, o estoque ele deve ser muito bem administrado. Ele não pode ser muito enxuto, porque eu corro risco de faltar e parar a minha operação, mas ele também não pode ser ter excedentes, porque enquanto ele está excedente, eu estou com recurso parado lá, um recurso financeiro. Muitas das vezes, tomando até um empréstimo, usando uma conta garantida para pagar o fornecedor, né? Ou, se não, esse dinheiro poderia estar aplicado no rendimento e rendendo, e está lá parado no meu estoque. Então, a aplicação de capital de giro se dá basicamente aí nessas contas, né? Agora, como que o capital de giro é financiado, né? De onde vem o capital de giro? Dos prazos que eu consigo nas minhas contas a pagar, né? Então, o principal são fornecedores. Fornecedores de matéria-prima, né? O fornecedor de mercadoria para revenda. Porque aqui eu consigo alargar o prazo, né? Aqui eu consigo negociar com o meu fornecedor, concentrar um volume de vendas maior, e aí conseguir 60, 90, 120 dias, né? Em impostos, eu não tenho como fazer isso. O imposto eu apuro ele no mês, recolho no mês seguinte. Então, assim, ele financia uma parte, mas num período muito curto, né? Em despesas, como energia elétrica, salários, telefone, da mesma forma. O máximo que eu consigo é 30 dias. Então, meu maior fornecedor, meu maior financiador é fornecedores. Na empresa que eu trabalho, né, o meu maior parceiro, meu maior fornecedor de matéria-prima, a gente já comprava dele com 90 dias. No ano passado, a gente fez uma nova negociação com ele, trocou parque de máquinas, alargou o contrato, né, passou para um contrato de fornecimento de matéria-prima maior, por mais anos, conseguiu redução de preço e conseguiu, junto com isso, alargar o prazo, passando a pagar por 120 dias, para fazer frente ao meu prazo médio de recebimento. Beleza? Beleza. Então, capital de giro é a quantidade de recursos que a empresa precisa para financiar o seu ciclo operacional. Agora, o que é o ciclo operacional? Né? Ele está desenhado aqui para a gente. Ó. Eu tenho a compra da matéria-prima. Então, quando tudo se inicia, está projetado aí, né, para vocês, só confirmando aqui. Então, quando tudo se inicia, através da compra da matéria-prima. Aí essa matéria-prima entra na minha fábrica numa linha de produção. Isso aqui é um desenho genérico de uma indústria, né? Obviamente isso vai variar. De repente eu revendo. Então eu compro material de revenda que vai para um estoque. Talvez de repente a minha empresa é prestação de serviço. Então eu envolvo uma certa quantidade de matéria-prima, mas aí eu não tenho a minha produção, é uma prestação de serviço. Vai variar, mas via de regra está concentrado nisso aqui. Isso aqui é o ciclo operacional das empresas. Então, começa com a compra de matéria-prima, que entra para uma linha de produção, vira um produto acabado, esse produto é vendido ao recebimento dessa venda, e isso é um ciclo contínuo, né? Um modo contínuo. Compro, produzo, deixa eu pôr. Compro, produzo, senão ficou ouvindo eu falando aqui no telefone, fica ruim. Compro, produzo, vendo, recebo, compro, produzo. É um ciclo realmente. Isso aqui é o ciclo operacional. E o capital de giro é para que eu possa financiar esse ciclo operacional, né? Isso vai ficar mais claro no próximo desenho aqui, do que é o ciclo operacional. Então, olha só, fiz a compra, né, num dado momento aqui do mês. Esse item entrou para o meu estoque, né, vamos imaginar aqui uma empresa que faz revenda. Então, fez uma compra de mercadoria para revenda, ele entrou no meu estoque,
e eu vendi. Vamos hipoteticamente colocar datas aqui, né? Digamos que eu comprei aqui no dia 1º de abril, e ele entrou no meu estoque, me entregou no mesmo dia. Eu fiz a venda aqui no dia 30 de abril, por exemplo. Eu compro do meu fornecedor para pagar com 45 dias. Aí eu paguei o meu fornecedor no dia 15 de maio. E eu concedo 2 meses de prazo para o meu cliente me pagar. Então, eu vendi para ele 30 de abril, ele vai me pagar dia 30 de junho. Então, tudo isso aqui envolve o ciclo operacional. Agora, observa só. Do momento que eu comprei ao momento que eu vendi, né, por enquanto, eu ainda não desembolsei nenhum recurso. Mas, num dado momento aqui, eu desembolso o meu recurso para poder pagar o meu fornecedor de matéria-prima ou de mercadoria, de produto acabado. E eu só recebo de volta esse recurso depois de um tempo, né? Esse aqui é um exemplo onde eu tenho... Mesmo que eu tivesse aqui, né? Digamos que eu tivesse um prazo médio de pagamento de 60 dias e um prazo médio de recebimento também de 60 dias. Mas entre o momento da compra e o momento da venda existe uma distância, existe um tempo, né? Esse tempo, meu capital de giro ficou aplicado ali em estoque. Porque ou vai ficar aplicado no meu cliente. Porque do momento que eu vender até quando eu receber, observem aqui, olha, que num determinado momento eu fiquei sem esse recurso. Eu comprei 10 mil do meu fornecedor, paguei esses 10 mil aqui, vendi meus produtos por 20 mil, vou receber esses 20 mil aqui. Mas, por enquanto, os 10 mil só do meu bolso e ele vai demorar um pouquinho para ele poder voltar. Isso aqui ilustra bem o que é o ciclo operacional. Ok? E aí, falar de capital de giro, né, e relembrar do que é capital de giro, vamos falar da necessidade de capital de giro, então, que é a chave para a administração financeira da empresa. Então, para a gente poder entender e falar disso daí, primeiro a gente precisa entender, então, o que é um ativo circulante financeiro, ou um ativo circulante operacional, um passivo circulante financeiro e um passivo circulante operacional, né? Eles recebem o nome também, o ativo circulante operacional, ou passivo circulante operacional, recebe o nome também de cíclico, ativo cíclico, passivo cíclico. E os ativos e passivos circulantes financeiros são conhecidos também por erráticos. E a gente já vai falar sobre isso daqui. Tá? O não circulante, no grupo do não circulante, nós só relembrando, circulante é aquilo que vai de curto prazo, e não circulante são as contas, né, que vão se realizar ao longo prazo. E aí, quando a gente fala do não circulante, então, eu tenho o ativo realizável a longo prazo e tenho o ativo permanente, né, os bens imobilizados. E quando eu vou para o passivo, eu tenho o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Então, eu tenho passivo circulante, né? Passivo não circulante, que aí é o exigível a longo prazo, e patrimônio líquido. Bem, o que é ativo e passivo circulante cíclico e errático, então? O que é um e o que é outro, né? O ativo circulante cíclico, ele também é conhecido como ativo operacional, ciclo operacional, está marcado aqui, é o que está relacionado, então, com as operações da empresa, né? Aquilo que tem ligação direta com a operação da empresa. O que tem ligação direta com a operação da empresa? Por exemplo, para a empresa produzir, para a empresa prestar seu serviço, vamos concentrar em produção ou na revenda. Ela precisa de um estoque, não precisa? Ela vai ter um estoque de matéria-prima, um estoque de produtos acabados, estoque de mercadorias para revenda. Isso é da operação da empresa. Então, isso é conhecido como ativo circulante operacional ou ativo circulante cíclico. Eles têm relação direta com a operação da empresa, né? Se tiver problema com eles, eu tenho problema com a operação da empresa. O ativo circulante errático, ou financeiro, ativo circulante financeiro, está aqui, eles não têm vínculo direto com a operação, com a atividade fim, né? Então, quais são? O que entra nesses ativos aqui, por exemplo?
uma conta financeira, uma conta de bancos, de caixas e bancos, por exemplo, né? No cíclico, que tipo de conta que entra? Um estoque, por exemplo, ok? Uma conta a receber. No passivo circulante, que também, né, é dividido como passivo circulante financeiro ou errático, e passivo circulante operacional ou cíclico, o circulante cíclico, então, da mesma forma, ele está relacionado com as operações da empresa, com a atividade fim da empresa, né? No cíclico. E aí, o que é isso, então? O que é a atividade fim da empresa? Para eu poder produzir, prestar meu serviço, eu tenho meus fornecedores, né? Fornecedores, normalmente, são curto prazo, né? Por mais que a compra paga com 120 dias. 120 dias vai estar no curto prazo. Impostos, né? Eu apuro no mês, pago no mês seguinte. O imposto vem da minha operação, né? Em função da minha operação que eu tenho um imposto a pagar. Salários, são os funcionários relacionados à minha atividade. Adiantamento a cliente, ou seja, tudo que está ligado à atividade fim da empresa que é uma obrigação, é um passivo circulante cíclico. E o passivo circulante errático são os recursos, então, de terceiros, né? São financiamentos de terceiros, que, obviamente, estão classificados no curto prazo, né? Então, um empréstimo bancário, por exemplo, no curto prazo, né? Um empréstimo dos sócios, conhecido também como mútuo, deixa eu deixar essa informação aqui, já que eu vou trocar, conhecido como mútuo, dividendos a pagar, né, para os acionistas. Tudo isso, então, é o passivo circulante errático. Antes da gente passar aqui para frente e falar de necessidade de capital de giro, tá claro esses conceitos aí de ativo e passivo, cíclico e errático? Tranquilo? Então vamos. Esse cifrão aí é um S. Ah, é S, né, Douglas? Tá tranquilo, né? Valeu, cara. Então vamos lá. Então agora vamos falar de necessidade de capital de giro, né? Isso aí é a quantidade, eu falava logo no início, né? Eu falei, essa empresa deu o exemplo. Se ela precisa de 1 milhão de capital de giro, se ela tiver menos que isso, ela tem problema. Se ela tiver mais do que isso, ela tem que dar um rumo para isso, né? Usar melhor esse recurso. É função do gestor financeiro buscar o melhor rendimento para a empresa, a melhor rentabilidade, né? Então, aplicar ele. Então, a necessidade de capital de giro é o recurso mínimo para poder garantir as operações da empresa, né? Um valor mínimo para poder fazer essa roda girar, fazer essa bicicleta rodar, né? E aí, tem um texto aqui, mas esse texto eu vou explicar ele graficamente aqui, depois tem a explicação. Vamos imaginar que eu tenho esse seguinte balanço aqui, olha, com valores. Eu tenho um ativo circulante financeiro, nele tem 5 dinheiros. Aí eu tenho, que é o conhecido como errático também, né, pessoal? Só para a gente ir gravando bem essa nomenclatura. E aí eu tenho um ativo circulante operacional, ou cíclico. Aí nesse exemplo aqui tem 45 dinheiros. E tem o não circulante, né, ativo permanente, realizável a longo prazo, 50 dinheiros. Total do meu ativo, 100 dinheiros. Do outro lado, então, eu tenho o passivo circulante financeiro, 2 dinheiros. Passivo circulante cíclico, 18 dinheiros. Passivo não circulante, 35 dinheiros. Patrimônio líquido, 45 dinheiros, totalizando também em 100 dinheiros. Beleza? Para eu fazer o cálculo da necessidade de capital de giro da empresa, a conta é a seguinte: a gente pega o ativo circulante cíclico, né, o operacional, menos o passivo circulante cíclico. Deixa eu até deixar isso escrito aqui também, acabou que eu não deixei, ficou só no desenho. Então, a necessidade de capital de giro vai ser o ativo circulante cíclico menos passivo circulante cíclico. Ok? Então, isso aqui, deixa eu dar uma diferenciada nele aqui. Isso aqui, então, para eu poder calcular qual que é a necessidade de capital de giro da empresa, né? O que a empresa precisa de capital de giro.
Nessa conta aqui desse balanço que a gente tem, então, se a gente pegar aqui, né, o ativo circulante operacional, ou ciclo dessa empresa, é de 45 dinheiros. O passivo circulante operacional, ou ciclo dessa empresa, 18 dinheiros. Então, necessidade de capital de giro, ou capital de giro dessa empresa, 27 dinheiros, né, o que ela tem. Se nessa conta aqui, esse resultado é positivo, como deu aqui, significa que a empresa consegue se manter. Ela tem capital de giro suficiente, né? E vamos entender aqui, olha, ela tem 45 de ativo de curto prazo no operacional e ela deve 18. Então, se essa conta der positivo, o resultado dela for positivo, a empresa consegue se financiar. Se essa conta der negativo, aí ela não consegue, ela precisa buscar recursos, né? Nós vimos lá na disciplina de capital de giro e análise financeira, nós aprendemos os índices de liquidez, né? Não é exatamente esse mesmo conceito aqui, não, mas a ideia passa por aqui, né? A gente consegue fazer um link aqui. Lá, o que acontecia? Quando eu tinha ele maior do que 1, significava que a empresa pagava suas contas, né? E o que eu preciso para ter ele maior do que 1? Eu tenho que ter um ativo circulante maior do que o passivo circulante, porque a conta lá, só recapitulando, né, no índice de liquidez, é ativo circulante sobre passivo circulante. Então, se eu tenho um ativo circulante maior do que o passivo, significa que eu consigo pagar minhas contas. A ideia é a mesma, então. Se eu tenho um ativo circulante cíclico maior do que o meu passivo circulante cíclico, significa que eu consigo, com a minha operação, me financiar. Agora, se eu não tiver, se isso aqui der menor que 0, aí eu não consigo financiar minhas operações. E aí o que eu tenho que fazer numa situação como essa? Buscar recurso de terceiro, né? Ou próprio, mas normalmente terceiro. Professor, aí, oi? Só uma dúvida. Como que eu consigo diferenciar aí o ativo, qual que é o ativo cíclico do ativo financeiro aí? No balanço. Beleza. O que for, o cíclico é o que for ligado à operação da empresa, tá, Douglas? Então, por exemplo, para eu poder produzir, eu prestar meu serviço, vamos pensar numa linha de produção. Para eu poder produzir, eu preciso ter meu estoque lá de matéria-prima, né? Depois que esse produto está acabado, aí eu tenho meu estoque de produtos acabados, né? Isso está ligado diretamente à minha operação. Então, a conta de estoque, ela está dentro do ativo cíclico, ativo circulante cíclico. Eu vendo, e aí eu tenho o meu contas a receber, eu vendo a prazo, que foi gerado pela minha operação, né? Foi em função das minhas vendas, do produto que eu vendi, do serviço que eu prestei. Ela é um ativo cíclico, circulante cíclico. Então, o que está ali ligado diretamente com a minha operação é cíclico. E aí, o que não está ligado diretamente com a minha operação, então, por exemplo, eu tenho lá caixas e bancos, né? Uma aplicação financeira de curto prazo. Ela não está ligada diretamente na minha operação, né? Ela é um recurso que eu preciso para poder pagar as minhas contas, é um recurso que eu tenho ali de excedente dentro da minha empresa, né? Uma aplicação, por exemplo, mas ela não está ligada diretamente com a minha atividade fim, com a atividade fim da empresa. Aí ela é um financeiro, um ativo circulante financeiro. O cíclico é o que está ligado diretamente à atividade da empresa, à operação da empresa. Tá claro? Beleza? Vamos lá, então. Opa, bloqueei o telefone sem querer. Tranquilo até então, pessoal? Vamos tocar aqui. Um outro conceito importante, né, quando a gente fala de capital de giro, dinâmica de capital de giro, é o conceito de saldo de tesouraria, né? O saldo de tesouraria é o que sobra, né, ou deveria sobrar, ou a diferença, como coloquei no texto aí, entre, quando eu pego aqui o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. E aí vamos voltar aqui
ativo circulante financeiro, passivo circulante financeiro. Quem são esses caras? Ambos são contas que não estão ligadas diretamente à atividade fim da empresa, né? Então, eu acabei de dar o exemplo aí do ativo circulante financeiro, caixas e bancos, aplicação financeira, né? E do outro lado, passivo circulante financeiro, um empréstimo, por exemplo, empréstimo de financiamento de curto prazo. E aí o saldo de tesouraria, ou seja, o que a empresa realmente vai ter de saldo, né, ligado diretamente a recurso financeiro, é o que é a diferença entre o que ela tem de ativo circulante financeiro ou errático, menos passivo circulante financeiro ou errático. Essa conta me dá o saldo de tesouraria, né, que está apresentado aqui embaixo. Olha. Espera aí. Depois eu volto ali. Então, para calcular o saldo de tesouraria, está representado pela letra T aqui. Não, deixa eu voltar aqui em cima. O ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. É essa fórmula aqui. E aí, quando ele é positivo, deixa eu salientar ele aqui. Quando ele é positivo, quando eu tenho um saldo de tesouraria positivo, ou seja, eu tenho mais ativo financeiro de curto prazo do que passivo financeiro de curto prazo, significa que a empresa tá bem do ponto de vista financeiro, né? Ela tem recursos suficientes para poder quitar ali as suas obrigações financeiras. Quando negativo, aí existe um problema no curto prazo. Significa, e a gente vê, né, visualmente a gente consegue enxergar isso, porque ativo são bens e direitos, né? Passivo são deveres e obrigações. Quando eu falo do financeiro aqui, né, estou falando de caixas, bancos, aplicação, do lado de cá empréstimo financiamento, se eu tenho mais isso, mais caixa, mais banco, mais aplicação do que eu tenho de empréstimo, do ponto de vista de saldo de tesouraria, eu estou tranquilo, né? Eu tenho mais recurso financeiro do que eu devo de recurso financeiro. Opa, peraí. Pronto, botei um mudo aí. E se isso é negativo, se o saldo de tesouraria é negativo, significa que a empresa ela tem problemas. Ela pode não conseguir cumprir as suas obrigações aí com recursos financeiros, não conseguir pagar, por exemplo, os seus empréstimos. O saldo de tesouraria é a função do capital de giro, da necessidade de capital de giro. Então, uma outra forma para poder calcular o saldo de tesouraria aqui é pegar, né, o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. E aí, uma demonstração gráfica igual estava lá em cima, o saldo de tesouraria vai ser 3 aqui, que é o quê? O ativo circulante financeiro, 5, menos o passivo circulante financeiro, 2. Então, o saldo de tesouraria aqui é 3. Ok? Dentro daquele mesmo exemplo. E aí, o que aumenta e o que diminui, vamos falando um por um aqui, a necessidade do capital de giro, né? O volume do capital de giro. O primeiro ponto eu já tinha falado para vocês agora há pouco, né? Agora no início. Se eu aumento o volume de operações, lembra quando eu dei o exemplo? Se eu vendo 10 mil pincéis, como é que fala essa merda? Acho que é pincéis, 10 mil pincéis, eu tenho X mil reais empregado em capital de giro financiando o meu cliente. Se amanhã eu dobro a minha produção e passo a vender 20 mil, eu vou ter mais dinheiro empregado financiando os meus clientes, considerando que eu vendo a prazo. Então, se eu tenho um aumento no volume da operação, se a minha empresa cresce, resumindo bem a fala, eu tenho aumento por necessidade de capital de giro. Então, quanto mais aumenta o volume de operações da empresa, mais capital de giro eu preciso. Isso é claro, tá? O capital de giro em si, ele vai aumentar... não, mas na verdade é o seguinte, aumenta a necessidade, mas aqui o que está falando aqui não é bem isso, não. Deixa eu ver se eu botei um tópico depois para falar de NCG. Botei um pouco mais para baixo. Mas é isso, se eu aumento o meu volume de operações, eu aumento a necessidade de capital de giro no primeiro momento. Mas se eu aumento também o meu volume de operações,
Depois que eu passar esse primeiro período, né, então digamos que eu vendo com 60 dias e dobrei minha produção. Eu vou aumentar minha necessidade de capital de giro durante esses primeiros 60 dias. Depois que eu começo a receber meus clientes, eu posso ter um volume de recurso maior. E aí eu passo a ter mais capital de giro. Então, uma forma de aumentar capital de giro é aumentar o volume de operação. É vender mais, é prestar mais serviço. Uma outra forma de aumentar capital de giro são empréstimos, né? E empréstimos de longo prazo, e principalmente se eu negociar com carência, ele coloca um recurso no caixa da empresa agora, né? Então, digamos que eu estou pegando um empréstimo para poder dobrar minha linha de produção, que eu vou aumentar o meu volume de operação, que é o tópico de cima aí. Só que a minha fábrica fica pronta só daqui a 3 meses. Mas eu consigo um empréstimo com o banco, que eu vou pagar ele em 48 vezes e ter um ano de carência. Então, não vou pagar nos 12 primeiros. Eu alargo esse prazo aí, boto uma grana para dentro, aumento o meu capital de giro. Uma outra forma de se aumentar capital de giro é um aumento de capital por parte dos acionistas, né? Então, do patrimônio líquido, lá do capital social, mais especificamente. Então, a empresa tem um capital social de 500 dinheiros, e aí os sócios resolvem que vão botar mais grana lá para dentro. Cada um, digamos que são 2 sócios, cada um vai botar mais 250 dinheiros. Aí eu dobro esse dinheiro, obviamente vai para onde? Para o caixa da empresa, né? Aí eu aumento a minha disponibilidade de capital de giro. Se eu aumento o prazo médio de recebimento, na verdade não é aumento, na verdade diminui, aumentar o prazo médio, aumentar a minha necessidade, não o capital de giro. Se eu diminuo o prazo médio de recebimento, eu também aumento o meu capital de giro, né? Eu começo a receber, eu recebi com 60 e eu reduzo, agora estou vendendo com 30. Só que aqui pode existir um problema, né? Que tem que ficar atento. Eu continuo competitivo no meu mercado, né? O Douglas, eu ia até citar ele aqui agora, e aí ele já participou no chat aqui, eu estou vendo, vender antes de comprar. Eu ia citar o Douglas, se não me engano, ele é da área comercial. Trabalha com vendas, né, Douglas, eu acho. De repente chega o diretor financeiro lá da empresa e fala para ele que a partir de agora o prazo que eles davam de pagamento dos clientes era de 60 dias, que é de 60 dias passa para 30, porque ele quer botar capital de giro para dentro da empresa. Mas será que os clientes vão comprar? Será que os concorrentes dele não têm prazos melhores? Então, essa é uma situação um pouco mais delicada de se mexer dentro da empresa. Eu não posso fugir muito do que o mercado pratica. O mercado pratica o prazo médio de 60 dias, por exemplo, aí a minha empresa trabalha com 30 dias. Mas qual que é o diferencial que ela tem para fazer isso? Ela tem preços melhores, mais atraentes? Por que eu vou fazer? Se eu fizer isso, eu não vou ficar fora do mercado? Eu não corro risco de queda no meu volume de vendas, né? O Douglas está falando em vender antes de comprar. Aí depende do que é também, né, Douglas? Depende muito do negócio. Muitas das vezes eu não vou conseguir fazer isso daqui. O que acontece, muitas das vezes também, que é uma prática, não é exatamente vender antes de comprar, mas é vender e receber antes de pagar. Então, eu compro o meu, digamos que é produto para revenda, né? Os pincéis. Aí eu compro o pincel para pagar com 90 dias, eu vendo ele para receber com 30, por exemplo. Então, eu recebo antes de pagar para o meu fornecedor. Esse é o melhor cenário, tem que se desenvolver dentro da empresa, né? Não, tudo fora do comum, né? Hoje o mundo que a gente vive aí, especialmente nos últimos 30 dias, é um mundo muito diferente e nada vai ser igual depois que passar, né? Nada volta ao que era antes. Os negócios não voltam, vão nascer várias formas novas de fazer negócio, vão deixar de existir algumas. O mundo está sendo reinventado nesse momento aí que a gente está vivendo, está atravessando. Bem, se eu aumentar, na verdade também diminuir, isso aqui se aplica NCG. Se eu diminuir o volume do meu estoque, o prazo médio do meu estoque, eu aumento o meu capital de giro, né? Porque aí se eu passo a comprar menos, óbvio, observando para não deixar faltar, né? Vou até marcar esse cara em vermelho também.
Se por acaso, deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu passar para cá. Aqui ao vivo é bom assim, que a gente já vai corrigindo a apostila na hora também. Se eu reduzo o meu estoque, né? Obviamente eu vou ter mais capital de giro, né? Eu vou ter mais recursos no meu caixa, na minha conta bancária. Eu tenho que tomar muito cuidado para não faltar, porque o pior cenário é eu ter o cliente querendo comprar e não ter o produto para poder vender. Adequar meu prazo médio de estoque. Então, digamos que eu trabalhava com PME de 65, de 90, tinha um giro de estoque de 4 e um prazo médio de estocagem, então, de 90 dias. E aí eu falo, não quero ficar com o estoque parado tanto tempo, eu vou ter estoque agora só para 15 dias. Mas, para isso, eu tenho que ter um parceiro, um fornecedor que me garante a entrega dentro do prazo que eu solicitar para ele, né? Que senão eu corro sérios riscos. Deixa eu ver aqui a participação do Douglas. Vendi massa com prazo de chegada para 10 e 15 dias com pagamento antecipado. Pois é, a situação é muito anormal, né, Douglas? Nesse caso aí, você está citando as máscaras. Não tem máscaras, luvas, né? O preço foi lá em cima. Então, assim, a semana passada mesmo a Cristiana deu um exemplo aí, né? Citou até em números. Eu não me lembro os números que ela falou, mas parece que uma caixa de luvas, eu acho que ela falou que custava R$18, ou de máscara, não sei. Aí está custando 180, 200, não sei se a Cristiane está aí na sala. Se tiver, ela me ajuda com os números que eu não lembro. Mas ela deu um exemplo assim, na semana passada, exatamente disso. Então, ela está comprando... Foi máscara, professor. Foi máscara, Cristiane? E quais eram os valores mesmo que você falou? A caixa custava 6 e pouquinho, só achamos para comprar R$170. Pois é. A caixa, eu não sei com quantas unidades, né? Porque lá compra em grandes quantidades, né? Deve ser uma caixa com volume maior. Mas, assim, a diferença de preço era muito grande mesmo. E não está achando, né? Que é o que o Douglas está falando aí. Qual das Cris que está falando? É a que fica... Amarrenta. Eu acho que é aquela que briga... Acho que é aquela que briga se eu terminar a aula mais cedo. Acho que é ela, não é? É ela mesmo. Não, a outra Cris tentou comprar a máscara também, mas é tipo isso, professor, que a gente pagava na unidade da máscara, a gente está pagando, quer dizer, que a gente pagava na caixinha da máscara, a gente está pagando na unidade. Então as caixas foram para R$200, tipo... Pois é. E com isso que você colocou aí, né, com pagamento antecipado. Ontem eu vivi algo parecido, né, na empresa. Compramos lá teste para o Covid, que até então a gente não estava fazendo e a empresa vai começar a fazer. Pagamento antecipado. Então, assim, todas as minhas as matérias-primas usadas, né, porque para fazer o exame envolve matéria-prima, que aí a gente compra com 60, com 90, com 120 dias, agora é diferente. Agora, para esse teste em específico, como tá difícil conseguir, é pagamento antecipado. É pagamento à vista ou pagamento antecipado. E aí, assim, isso aí que você colocou das máscaras aí, no caso desse teste, é até sem previsão exata de entrega. Então, assim, você compra, tem que dar um sinal para os caras agora de 50%, 60%, e aí tem uma promessa de entrega, mas que pode mudar, que pode nem acontecer. O mundo está muito diferente, né? Me dá um minutinho que o meu telefone acabou a bateria, eu não vou conseguir acompanhar o chat aqui. Eu vou só pegar o carregador e ligar ele aqui. Só um segundo, tá? Ô, Cris, se tiver interesse nas máscaras aí, depois me dá um alô no WhatsApp lá, quem sabe. Beleza. Vou ver lá com o setor de compras. Você que trabalha nesse ramo também, não sei qual que é os materiais que você usa, tá? O pessoal tá correndo atrás de filtro também, respiratório. Então, quem sabe? Ô, Douglas, o pessoal começou muitos lugares começou a usar aquelas protetores faciais, né? Aqueles de acrílico.
acrílico? Qual? Ele, quer ver? A gente até fez aquisição de alguns lá no laboratório, mas não vai ser usado Você fala que está sendo usado em supermercado, em caixa de supermercado? Não é esse um que eu estou falando, fica no rosto mesmo. A pessoa, estou vendo se eu acho uma imagem aqui. Achei aqui, quer ver? Esse aqui, ó. Acho que até como uma alternativa ao uso das máscaras, né? Como estava com dificuldade para achar, isso aqui ganhou o mercado. Isso é um bom exemplo também. Tá vendo aí? Ah, sim. Sei. Não posso falar, né? Mas proteger algo que você vai inalar, respirar aí, não é muito viável, não. Agora que a máscara vai evitar o contato com a mão, né? Então, pois é, não é. E o outro detalhe também, eu penso que aquilo ali, se você ficar o dia inteiro, deve incomodar, né? O cara foi aquilo ali o dia todo. Ele usar o ósculo e a máscara, acho que deve ser menos pior. Mas vamos voltar aqui. O meu telefone, se alguém for participar no chat, eu vou tentar acompanhar aqui no computador mesmo, mas é que eu preciso ficar alternando de tela aqui. Eu tenho meu telefone dar uma carga para ele poder voltar ativa de novo, tá? Mas vamos lá. Voltou aí a apostila, a tela da apostila para vocês aí? Voltou, pessoal? Voltou, Idor? Voltou? Beleza. O capital de giro aumenta também quando eu aumento o prazo médio de pagamento. Isso aqui era para necessidade. Eu comecei a escrever, agora que eu estou vendo que eu misturei os concisos. Eu comecei a escrever uma coisa e passei para outra. Mas é bom que a gente vai corrigindo ao vivo aqui e depois eu atualizo para vocês lá. Então, se eu aumento o prazo médio de pagamento, né? E aí o Douglas, até pegando um gancho no exemplo dele aí, ele falou, estou vendendo agora, eu estou recebendo para depois entregar. Isso aí ele aumenta o capital de giro da empresa dele, né? Porque ele está comprando, não sei se ele está, né, provavelmente ele deve ter um tempo com o fornecedor, não vem ao caso aqui também, mas vamos supor que sim, que ele tem um prazo com o fornecedor dele, tomar um exemplo, criar um exemplo hipotético aqui, ele está comprando o fornecedor dele lá e ele é revenda. Vai com 30 dias recebendo à vista. Nesse primeiro momento, ele aumenta o capital de giro dele. Depois entra no modo contínuo, né? Depois entra num giro lá. Mas nesse primeiro momento, ele aumenta o capital de giro dele, porque ele faz uma venda para receber antecipado, para receber à vista, da qual ele só vai pagar para o fornecedor dele daqui a 30 dias. Ele botou um recurso para dentro. Então, aqui, algumas formas de aumentar o capital de giro, né? E diminuir o capital de giro. Se eu faço aplicação em empresas coligadas ou controladas, né, minha empresa tem uma participação, compra uma participação em outra empresa, por exemplo. E aí, digamos que para fazer a aquisição, eu tomei um empréstimo e fiz a aquisição da empresa, beleza. Mas depois de um tempo, essa empresa está precisando de recurso e eu faço um multo, faço um empréstimo para ela, por exemplo. Automaticamente sai do meu capital de giro, vai diminuir meu capital de giro, né? Quando a gente faz investimentos em ativo imobilizado, em ativo permanente, né? Aí tem duas formas, na verdade, né? Eu posso fazer um investimento buscando financiamento. Aí isso não mexe no meu capital de giro. Deixa eu até deixar aqui, sem financiamento. Pronto. Então, o telefone já carregou aqui. Se eu faço investimento em ativo, usando do meu recurso, né? E não buscando recurso aí no banco para poder financiar, isso, consequentemente, vai reduzir minha quantidade de capital de giro, né? Se por acaso... Peraí que eu estou só carregando o celular aqui, viu? Vamos sem vídeo mesmo, só para poder acompanhar o chat aqui. Pronto, já estou de volta no chat. Então, digamos que eu vou fazer um investimento em uma frota de carros, né, para a empresa. Eu preciso aumentar a frota de carros por algum motivo, por uma demanda que surgiu. Então, começar a fazer exame drive-thru não. Eu vou começar a fazer atendimento em domicílio. Eu vou dobrar a minha frota para atendimento em domicílio.
E aí eu resolvo comprar esses carros sem financiamento bancário, obviamente vai diminuir o meu capital de giro. Esse recurso está saindo do meu giro, do dinheiro que eu tenho para poder girar o mês. Agora, se eu falo, não, vou comprar os carros, mas eu vou financiar 100% desses carros, vou no banco, e o banco vai financiar para mim, aí não influencia nada no meu capital de giro. Ele continua do mesmo jeito que o recurso não está saindo dali. Ele vai começar a gerar recurso, né, obviamente, vai aumentar o meu volume, e aí posteriormente meu capital de giro vai aumentar. Quando eu tenho recompra de ações da própria empresa, né, isso aí no caso de SAs, então a empresa vende, e aí quando ela recompra de volta, o capital de giro vai sair. Quando ela vende, entra capital de giro, que entra nessa parte aqui, aumenta o capital para a parte do acionista. Quando ela recompra, diminui o capital de giro. Se eu tenho um aumento, né, se eu experimento um aumento na inadimplência, vai diminuir meu capital de giro. Por quê? O capital de giro ele é muito em função, principalmente, do meu prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento. Tem outras variáveis, mas em função desse. Então, eu tenho um prazo médio de recebimento de 60 dias. E, de repente, eu começo a ter problemas de inadimplência, os meus clientes param de me pagar, uma parte deles param, o meu prazo médio de recebimento aumenta, né? Eu continuo pagando meu fornecedor em dia, eu continuo pagando os funcionários, eu continuo pagando aluguel, continuo recolhendo os tributos, mas eu não estou recebendo. Consequentemente, o dinheiro vai reduzir, né? Vamos trazer para a nossa vida pessoal aqui. Digamos que a gente tem uma reservinha. E aí, beleza. De repente, a gente pode receber os nossos salários, mas continua pagando nossa energia elétrica, nossa internet, fazendo nossas compras no supermercado que a gente precisa comer. E aí vai. O que vai acontecer? Vai só diminuindo aquela reserva que a gente tem, né? Se eu tenho redução no volume de operação, se eu faço menos negócio, se eu vendo menos, consequentemente eu vou ter menos dinheiro, né? Porque eu vou gerar capital de giro. Espera aí, Douglas, que eu já vou voltar aqui. Que eu vou gerar capital de giro se eu aumento o volume de operação, se eu vendo mais. Se eu passo a vender menos, eu vou ter menos capital de giro. Espera aí, Douglas, deixa eu só ver o que você está falando aqui. Não, deixa eu só ver aqui, ó. Você está se referindo a essa parte aqui? Não, a diminuição do capital de giro, eu acho que lá está aumento do prazo médio de pagamento, mas eu acho que... beleza, não, é porque eu não cheguei lá ainda. Tá certo. É porque eu estou corrigindo aqui, eu comecei a fazer uma coisa e depois, agora que eu vi, que eu passei para outra, eu comecei a fazer sobre o capital de giro mesmo, e aí eu fui colocando alguns conceitos de NCG, por isso que ele está invertido, da mesma forma que eu mudei, mas isso mesmo, valeu. Então, se eu tenho uma redução no meu volume de operações, consequentemente, reduz o meu capital de giro, né? Se eu tenho um aumento, é isso aqui, eu estou corrigindo aqui na hora, Douglas. Se eu tenho um aumento do prazo médio de recebimento, seja por vários motivos, né? Seja pela inadimplência, como eu falei aqui, ou não, de repente os meus concorrentes estão vendendo com 90 dias e eu vendo com 60, eu estou ficando fora do mercado, eu não estou conseguindo vender. Aí o comercial lá, o Douglas foi lá e falou, financeiro, não dá para vender assim, cara, precisamos passar para 90 dias, né? Ou vamos pensar aí, uma loja, ela vende no cartão, vou pagar de 3 vezes, mas as outras lojas do mesmo ramo tá para pagar de 6. E ele falou, olha, precisamos aumentar e passar a vender 6 vezes no cartão. Quando eu aumento o prazo médio de recebimento, consequentemente, meu capital de giro diminui no primeiro momento, até que o troço entra no modo contínuo. Se eu aumento o meu volume de estoque, ou prazo médio de estoque, eu estou empacando o capital de giro no meu estoque. Então, eu tenho um estoque médio de 100 mil reais. De repente, eu passo a ter 150 mil reais. Eu vou pagar para o meu fornecedor. O estoque fica, em média, 6 meses aqui. É um dinheiro que está parado lá. Isso diminui consideravelmente o meu volume de capital de giro, porque eu paguei para o meu fornecedor e estou com o item parado lá empacado lá no meu estoque, né? Se eu tenho aumento da inadimplência, já está aqui, está repetido, peraí. É isso aí, estamos fazendo ao vivo aqui a apostila. E se eu reduzo o prazo médio de pagamento, o meu fornecedor me espreme, né? Aí veio o Douglas lá, que me vendia as luvas para pagar para ele com 60, as máscaras com 60 dias, e fala agora, é à vista. Então, quer dizer,
o que eu tinha de prazo para pagar para ele, que eu comprei dele hoje, né? O Douglas não é fornecedor nosso lá, não. Ainda mais à vista assim, mas que não vai ser difícil. Tô brincando, viu, Douglas? Depois você passa aí o seu contato aí, que eu vou passar por compras lá. Mas, usando hipoteticamente o exemplo da empresa dele aí, né? De repente ele chegou e falou: olha, eu não consigo mais te vender com 60 dias. Agora o máximo que eu consigo para você é 30. Então, num primeiro momento, isso vai causar um impacto no meu capital de giro, vai diminuir meu capital de giro, né? Então, aqui tem um quadro ilustrando isso aí, né, que foi falado. Se eu aumento venda, aumento o capital de giro. Se eu diminuo venda, diminui o capital de giro. Se eu aumento o prazo para... Isso aqui está errado também. Esquece esse quadro, depois eu vou rever ele, depois eu vou refazer ele. Não está até... Essa questão da diminuição e do aumento do capital de giro pode influenciar na lucratividade da empresa? Influenciar na lucratividade? Porque, por exemplo, às vezes a empresa está tendo um capital de giro baixo, mas ela está lucrando bem, pelo fato, às vezes, de dar um prazo maior ou algo do tipo. Não, mas aí isso aí aconteceria, o Douglas, acho que foi o Douglas mesmo, né? Isso aí aconteceria num primeiro momento, depois esse troço tem que entrar no modo contínuo. Se isso for contínuo, tem alguma coisa errada. Porque vamos pensar o seguinte, usar o exemplo que você pegou aí, porque ela está dando um prazo maior, beleza. Então ela está tendo um bom resultado. No mês 1 ela porou um resultado bacana, no mês 2, no mês 3, mas ela está com capital baixo, que ela concede 120 dias. Beleza, então nesses primeiros 4 meses ela demandou muito recurso, muito capital de giro. Então ela pegou um empréstimo, por exemplo, alguma coisa para poder passar esses 4 primeiros meses. A partir daí o próprio negócio começa a gerar. E se o negócio é bom, né, se ela tem uma boa lucratividade, se ele tem um bom retorno, se ele tem um bom resultado, um lucro líquido, que é diferente também de lucratividade, tá? Mas se ela tem um resultado final bom, esse troço tem que virar caixa. Se ele não está virando, tem alguma coisa errada. Ou na apuração, ou está tendo um desvio dentro da empresa, mas ele tem que virar num determinado momento. Aí a questão agora, então, nem é, né, lucratividade, é rentabilidade, né? Porque a empresa pode ter lucro, mas se você coloca na ponta do lápis lá na frente, o lucro não valeu de nada. Não, pois é. Mas, assim, na verdade, uma coisa tem que virar a outra. Então, se a empresa teve lucro, como que ela não vai ter caixa se, aí até que eu coloquei aqui em cima, aqui, olha, se ela começar a investir muito. Então, se ela começa a investir muito e não está usando financiamento para isso, aí pode justificar ela ter lucro e não ter capital de giro, porque ela está comendo o capital de giro dela com investimento. Outra coisa, se a empresa está muito endividada, pode ser também que ela tenha lucro e não tenha caixa. Por quê? Porque ela está pagando muito, ela está amortizando as operações, né? A gente viu aí uma ou duas aulas sobre amortização. O empréstimo, então, quando eu pago a PMT, uma parte deles são os juros, ok? São despesas, que abate ali na apuração do meu resultado para chegar no lucro, mas uma parte é o principal que eu estou devolvendo, e aquilo não abate do meu lucro, né, na hora de eu fazer a apuração de resultado, aquela parte principal. Então, uma outra coisa que justifica a empresa ter resultado e não ter caixa, não ter o capital de giro ali, ela está muito endividada, por exemplo, ou ela está investindo muito com recurso próprio. Agora, se a empresa não tem essa situação, aí ela está lá dando lucro, ela não está investindo, ela não está endividada, mas ela não tem caixa também, aquele lucro não vira dinheiro. Ela está sempre com problema de capital de giro. Aí precisa olhar, porque o resultado pode estar sendo apurado errado. Pode ser que o lucro não exista, pode ser que está havendo desvio dentro da organização, e por isso que aquilo não está virando caixa para a empresa. Oi? Mas, por exemplo, se a empresa estiver num constante crescimento, ela vai... o capital de giro vai ficar um pouco baixo, não? Porque, por exemplo, se eu começar a aumentar muito a minha demanda sem ter, no caso, ela vai só crescendo, eu vou ter que investir, no caso, né?
Então, Sim. provavelmente o capital vai ficar baixo, mas necessariamente eu vou estar lucrando. Aí você vai aumentar a necessidade de capital de giro num primeiro momento, depois você vai aumentar o seu capital de giro. Então vamos pensar o seguinte, por isso que está aqui, ó, aumento do volume de operação, né? Do capital de giro. Então, volto no desenho, no exemplo lá do pincel. Eu vendo 10 mil pincéis, ele me custa 10 mil reais, que é R$1 cada um, eu vendi por 20 mil reais. Só que eu pago o meu fornecedor, eu pago o salário, pago tudo com 30 dias, por exemplo. Então, quando eu vendi 10 mil pincéis no dia 1º de janeiro, comecei o ano a abrir a empresa. Eu vou pagar para o meu fornecedor, eu vou pagar salário, vou pagar o aluguel do meu galpão no início de fevereiro. Aí eu vou tirar 10 mil, que foi tudo aquilo que eu precisei. Salário, aluguel, matéria-prima, beleza. Só que eu dou um prazo para o meu cliente de 60 dias. Então, esse cara vai me pagar só dia 1º de março. Então, eu já precisei de 10 mil de capital de giro para cobrir aquilo. Só que aí, em fevereiro, eu não vendi 10 mil mais, eu vendi 20 mil. Então, para o mês de março, eu recebo ali os meus 20 mil, né, recompus o capital que eu tinha gasto, veio uma parte do resultado que eu tive em cima daquele produto, mas aí eu já aumentei a quantidade que eu vendia, eu já tenho que pagar meu fornecedor, eu já tenho novas contas. Então, à medida que eu cresço, se eu estou no crescimento constante, igual você deu o exemplo, eu tenho uma necessidade maior de capital de giro. Enquanto eu estou crescendo, minha necessidade de capital de giro ela vai aumentando ali. Mas à medida que aquilo ali vai virando, e aí se eu tiver um prazo médio de recebimento, especialmente isso, menor que um prazo médio de pagamento, aí eu consigo, num dado momento, eu trazer crescer a demanda capital de giro, mas crescer também aumenta o volume de capital de giro. Mas como? Para eu poder crescer num dado momento, eu dependo de capital de giro para eu financiar meu cliente, para eu dar prazo, mas à medida que eu começo a receber, né, e se eu principalmente entrar numa linha mais estável, não, eu parei de crescer aqui agora, estou mantendo aqui meu volume de negócio. Aí o meu volume de capital de giro vai ficar mais estabilizado, mais equalizado. Voltei a crescer de novo, volto a precisar de mais capital de giro, aumenta a minha necessidade de capital de giro de novo. E aí ele vai nessa variação. Beleza? Como é que é? Depois virou uma bola de neve. Agora que eu entendi aqui. Não, pois é. Só que assim, se eu estou aplicando capital de giro na minha operação, não é ruim não, porque eu vou aumentar o meu volume de operação, eu estou tendo uma necessidade de capital de giro porque eu estou sempre vendendo mais, mas depois eu vou receber também, né? Agora, se eu estou tendo necessidade de capital de giro para poder pagar empréstimo, para poder cobrir só meu capital de giro, aí é um problema. É um exemplo que eu até dei para vocês. O sujeito ganha R$1.000 por mês e ele tem dívidas da ordem de 1.100. Ele vai se endividando, cheque especial e tal. Aí, para resolver o problema dele ali do cheque especial, ele pega o empréstimo. Ele continua ganhando R$1.000. Só que agora ele tem dívidas de 1.200, porque tem que pagar mais 100 do empréstimo. Aí isso vira uma bola de neve, né? Se eu estou tomando recurso só para financiar o meu capital de giro sem um motivo específico, né? Agora, se eu estou tomando um empréstimo para poder financiar um crescimento, uma expansão, isso vai gerar resultado, né? A necessidade de capital de giro, porque eu estou crescendo, ela não vai virar uma bola de neve, né? Ela precisa só ser administrada no início. Então, eu vou dobrar minha capacidade de produção e eu concedo um prazo alargado para os meus clientes. Então, antes de eu começar a produzir e vender, eu já boto um dinheiro para dentro de casa. Já vamos garantir. Falando de capital de giro aqui, sim, sem dúvida. Não tem como não ter. O capital de giro é que garante as operações da empresa, né? E falando de capital de giro aqui, de segurança e tudo mais, foi noticiado aí, né? Saiu, e também é uma empresa de capital aberto, então, assim, tudo é claro e disponível. O que eu estou falando aqui, eu li em jornais, né? Mas que o Hermes Pardini, né, que é um dos maiores na sua área, um dos maiores players do mercado, dessa área de apoio diagnóstico, fez 2 operações agora, essa semana, final de semana passada, essa semana agora,
Uma de 100 milhões com o Banco Itaú e outra de 100 milhões com o Banco Santander. Com o Banco Itaú para pagar em 12 meses, com prazo de 12 meses. Com o Banco Santander, me parece que 24 meses. Bem, para que ele botou esses 200 milhões para dentro agora? Eu entendo, eu não sei, né? Não trabalho lá, não sei, estou fazendo a minha análise. Eu entendo que foi como um seguro que ele fez. Está aí uma crise sem precedentes, né? Um movimento reduzido com a restrição de circulação. Então, da mesma forma, está para o laboratório que eu trabalho, está para eles e está para os outros. E aí ele botou essa grana para dentro, que se ele precisar, ela já está dentro de casa. Ele não vai ter problema no capital de giro. Mas se ele não precisar, ele vai pagar o custo que essa operação vai ter, o custo financeiro. Então é tipo um seguro mesmo, né? Mas não vai passar aperto, né? Uma empresa não consegue sobreviver sem capital de giro, Douglas. As empresas que trabalham com representação. Pois é, mas vamos pensar o seguinte. Eu imagino que você está colocando essa questão aí, porque aí ela deve pegar tipo consignado, né? Ela só paga depois que ela vende. Alguma coisa nesse sentido. Mas certamente ela tem um aluguel, ela tem os impostos a recolher, ela tem o salário dos empregados, né? Mesmo que uma parte desse salário seja variável, ele vai ser em função do volume de vendas. Mas tem uma parte que é fixa. Então, algumas empresas, alguns ramos de negócio demandam mais capital de giro, outro menos, mas um pouco tem que ter. Um pouco de dinheiro no bolso, na hora que você abre lá a porta da empresa de manhã cedo, 8 horas, tem que ter. Isso é o capital de giro. Pode ser mais ou menos em função do tipo de negócio, em função da operação da empresa, mas tem todas, sem exceção. Beleza? Bem, e aí a gente tem 3 tipos de NCG, né? Eu vou escrevendo aqui, deixa eu deixar necessidade de capital de giro. Vamos deixar descrito, é melhor, né? Então, permanente. Explica um pouco aí até do exemplo que o Douglas, acho que ele falou, não está escrito aqui, acho que ele falou assim, a empresa está no crescimento permanente. Se a empresa está no crescimento permanente, a necessidade de capital de giro dela também vai numa crescente, ela vai sempre numa crescente, né? Então, quanto mais eu vendo e vou financiar o meu cliente, mais capital de giro eu vou precisar. Se isso, num determinado momento, estabiliza, aí eu começo a ter uma sobra de capital de giro, né? Eu posso ter a sazonalidade, né? Eu posso ter problemas que ocorrem durante um dado período. Douglas deu exemplo aí, está vendendo máscara para entregar daqui 15 dias e o pagamento tem que ser à vista. Né? O cliente dele, os clientes da empresa dele, teve uma necessidade de capital de giro sazonal agora. Os caras compravam para pagar, não sei se, né, hipoteticamente, vamos dizer, com 30. E aí isso aí já estava lá no meio rodando na bicicleta dele. De repente o cara teve que fazer um pagamento à vista. Foi uma sazonalidade, né? Foi uma mudança que se teve num dado momento aí. E aí ela pode ser mista também, né? Então, eu posso ter uma necessidade crescente e, ao mesmo tempo, ter sazonalidades, né? Aí, no exemplo aí, uma empresa que tem uma linha de produtos, né, diversificada, e aí, dentre elas, fabricação de ovos de Páscoa. Então, num dado momento, num dado período do ano, ela tem uma necessidade maior de capital de giro, depois ela volta para a normalidade, aí ela vai variando. Então, permanente, quando ela está num crescimento constante, a sazonal, que aí determinados fatos, determinados períodos do ano, determinados acontecimentos vão influenciar na CNCG, e um misto dos dois. Ok? Tranquilo, pessoal? Bem, então, se não me engano, é isso aí. Eu vou corrigir esse quadro para poder postar. E vou postar para vocês lá a atividade. E aí tem alguns exercícios aqui. Esses exercícios estão até disponíveis lá no
no AVA, tá? Para vocês fazerem lá no pós-aula. Isso, está no pós-aula. E aí o que vai vir nessas 3 questões que eu citei da prova vai ser alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Vão ser questões assim com múltipla escolha. Então vou dar algumas questões, né? Então aqui a primeira, por exemplo, não vai ser essa, né? Mas é um exemplo aqui a gente fazendo. Isso, Eduardo, no pós-aula da 2.2. Lá eu acho que não está como assim não, cara. Acho que lá está como encontro... Encontro 8, que deve estar lá. Qual que é, hein? Deixa eu ver essa parada aqui. Encontro 6. Hã? Encontro 6. Encontro 6. 2, encontro 6. Isso. É porque nessa disciplina MP é diferente, não é essas paradas 2.2, 2.1, não. Mas então vai vir lá, né? A parcela de capital aplicada pela empresa em seu ciclo operacional, ou seja, de curto prazo, a qual assume diferentes fontes de pagamento do seu processo produtivo e venda, corresponde a capital de giro, capital próprio, fluxo de caixa, ciclo de caixa, rotação de valores a receber. Fácil, né? Qual? Não? Ninguém vai me ajudar? Capital de giro? É isso aí, quem falou aí acertou. Isso mesmo. Ok? E aí tem as outras questões. Eu vou... Como é que a gente faz? Que me disponibilizar isso para vocês. Eu vou disponibilizá-la depois. E aí eu faço o seguinte. Eu disponibilizo com uma letra com 100 parênteses assim, indicando qual que é a certa, tá? Mas primeiro vamos tentar fazer lá. Manda sim, que aí você encaminha pra galera também, né? Mas aqui, acesso AVA lá, galera. Vocês têm que me dar uma moral naquele trem lá. Eu posso mandar, mas vocês têm que fazer lá, tem que entrar lá no AVA, tá? Então, tentem fazer, são 7 questões, se não me engano. Não, 4 questões. 7 é uma outra atividade. Façam aí, tenta fazer isso daí, né? No caso de dúvidas, acione. E depois eu disponibilizo a resposta para vocês conferirem. E a nossa... Até hoje, cara... Que isso? Tem que resolver lá, hein? Como é que você vai fazer a atividade? Ela vai ser só pelo AVA. Você já falou com a Renata, ou Douglas? E tem mais gente da sua turma com esse problema? Que eu lembro que vocês estavam com outra, estava com a Vivi, né? Não, o meu AVA já está pronto já. Eu falo, realmente tem algumas pessoas que ainda estão com problema, algumas pessoas que... não é. Eu li errado. Eu achei que o seu não estava liberado. Não, pois é, tem que resolver essa parada, porque senão como é que vai fazer a atividade? Sim, eu acredito que na sua matéria, a galera da minha sala já está ok. Na matéria do Antônio, que tinha algumas pessoas que ainda não estavam tendo acesso, porque a grade não estava batendo, aí ajustava e ela voltava para a antiga. Mas eu acredito que para essa aula já está ok. Não, pois é, mas olha a outra lá também, porque com certeza o Antônio vai fazer alguma coisa parecida com isso. E os outros também. Porque essa é uma orientação institucional. Então, tem que resolver, tem que todo mundo conseguir acessar. Não, bacana, que bom que está adiantado. E aí, então, vocês façam lá, né, essas atividades, depois eu disponibilizo, e aí eu vou disponibilizar 3 questões nesse sentido, englobando o que a gente viu aqui até a unidade 6. Então, pode ter uma questão lá, por exemplo, que, tipo essa daqui, quer ver, que vocês fizeram aí nas aulas passadas. Eu dou para vocês calcularem uma amortização e pergunto qual que é o valor da amortização num dado período, por exemplo. Tipo isso aqui, olha. E aí pergunto qual que é o valor da amortização na 10ª prestação, alguma coisa nesse sentido, né? Vocês vão ter o Excel, vão ter a calculadora, vão ter tudo aí para poder ajudar a fazer, né? E vão marcar. Não vai ser nada complicado, não. Tá bom? Dúvidas? Hoje a Cristiana vai ficar brava comigo, mas a gente já acabou mesmo, Cristiana, por hoje.
Ô, então eu vou Douglas? jogar, então, tu é doido? É aqui. Não, deixa quieto. Vou falar, só. E eu tô sentindo um cheiro aí que tá dando fome. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu falei, pô, depois vai achar que eu tô acabando mais cedo por causa disso. Porque tem uma live fina agora, bacana, né? Tá rolando Queen e Pink Floyd agora, né? No canais das duas bandas simultâneo. Então, para quem gosta aí, bacana. Mas não é por isso, não. Eu tenho trauma, porque a última do Gustavo Lima eu fiquei muito bom, não. Pois é. Dá para beber, né? Que ela nem vi, não. Mas então é isso, galera. Por hoje a gente mata por aqui, tá? Deixa eu aproveitar que eu tô falando muito aqui hoje. Opa, não. Eu vou deixar um Instagram aí, porque nesses tempos de crise tá todo mundo passando necessidade. Eu tenho que estiver precisando de um tênis aí, é só chamar. Eu não entendi, cara. Não sei se o pessoal compreendeu. Você vai ter dificuldade, depois não entendi o resto. É porque eu tenho uma página pessoal minha de calçados e bolsas. Aí se alguém interessado, eu vou deixar aí no chat. Não, beleza, manda aí. Manda aí pra galera seguir aí. Tem as duas turmas aí, ó. Já manda aí. Ô, Aline, na verdade, eu ainda não disponibilizei esses links. Eu gravei todas até hoje. Mas eu confesso que eu ainda estou me perdendo um pouquinho com a ferramenta aqui na gravação, que eu não entendo o que acontece, não, que eu começo a gravar e já está com 21 minutos, eu não sei se ele pegou um pouco de outra coisa, se ele está misturando com algumas, que eu tenho usado muito o Teams em reuniões o dia todo, né? Não tenho feito reuniões presenciais. Então, eu tenho usado muito ele. Eu não sei se está misturando, então eu preciso pegar um tempo para eu poder editar esses vídeos, aí eu vou postar eles no YouTube, e aí eu vou postar em cada aula na sessão aula. Mas eu preciso ter um tempinho para poder analisar o início de cada um desses vídeos, postar o início e o fim, e aí vai estar lá no. Vou disponibilizar lá no YouTube. Vou ficar até me sentindo importante aí, um youtuber aí. Só que não, né? Aí, galera, o Douglas mandou aí a página dele, tá rodando sorteio. Opa, depois eu vou lá dar uma olhada nessa parada aí, Douglas. Ô, Aline, aproveitando o seu avatar certinho, que você, né, você faz matérias em disciplinas numa e no outra, tá certinho? Eu não me lembro, você tá comigo também na disciplina de segunda, de capital de giro? E tá funcionando? Ô, Douglas, boa noite, cara, valeu. Eu acho que a Aline já saiu também. Bem, então é isso. Quarta a gente continua e eu. Ah, peraí. Tive que montar a grade na quinta de novo. Agora tá certo. Maravilha. Então, disponibilizo. Ah, Aline, e aí se tiver mais alguém aí ainda, né, que não está nos grupos de WhatsApp da turma, me sinaliza depois para eu poder mandar quando eu disponibilizar a atividade lá. Porque como eu mandar para o Luca, para o Douglas e para a Bárbara, Letícia, se alguém que não é da turma não tiver nos grupos de WhatsApp também, vai ficar de fora. Então, se você não tiver entrado, Aline, depois você me fala lá para eu poder te mandar a hora que eu postar. Ah, tá. Eu gravei elas também, Aline. Eu vou, assim que eu editar, eu vou postar. Você dá uma olhadinha. E qualquer dúvida, você me fala. Você me aciona lá. Aciona pelo zap, manda e-mail, como você já fez. Fica à vontade. Boa noite, Aline.
Você fala de WhatsApp, Flaviana? Você não é da... Porque é o seguinte, são duas turmas aqui. É a turma do 4º período de gestão financeira e a do 2º período de gestão financeira. A do 4º período, o Douglas Henrique, ele está até na sala aí ainda, na sala virtual aí. Ele é o líder da turma. E, se não me engano, a galera lá tem um grupo de WhatsApp. E eu acho que você é dessa turma, né? E aí, se for dessa, né, do 4º, então o Douglas, ele tá aí, esse cara que compartilhou o link aí do Instagram dele, é o líder da turma do 4º período. E eu creio que eles têm um grupo de WhatsApp. Aí, o Douglas falou que você já tá no grupo deles. Aí, ó, o Douglas falou que você já tá no grupo deles aí, ó. Aí, Douglas, a Aline pedindo para você poder adicionar ela lá. Não, só da matéria não tem não, Flaviana, aí é o dos grupos mesmo. Deixa eu anotar, deixa eu voltar aqui, Douglas, e anotar o nome do seu Instagram lá. Tá anotado, depois eu vou dar uma olhada na sua página lá. Espera aí que eu tinha voltado, deixa eu pegar aqui. Flaviana, opa, peraí. Flaviana, a gente já teve uma atividade, acho que eu consigo compartilhá-la aqui pelo chat, peraí. Você pode fazer e me mandar posteriormente, né? Hoje eu até conversei com um colega da turma aí que não fez também, e aí eu falei que ainda pode me mandar. Então a gente teve até agora essa atividade aí. Teremos uma... Eu já tinha até mandado, deixa eu substituir aqui. Teremos uma outra. Isso, exato. Então você já fez? Não, depois dela nós não tivemos mais nenhuma ainda não, tá? Mas é aquela dos cursos mesmo. Beleza, até mandei, mas é essa mesmo. Então você tá em dia aí. Valeu. Boa noite. Até quarta. Valeu, Eduardo. Esqueceu o B.